E pessoal, Kid Simon aqui com vocês mais uma vez, e hoje a gente vai pro review desse nosso brinquedo, o Rising Tech Teases. É cooler muito top aí que a Rising Tech mandou pra gente. E cara, dando uma olhada pra vocês passarem um pouquinho aí pela caixa, ver um pouquinho do que se trata. Só do naipe aí, de dar uma olhada por alto, a gente já vê que não é pouca coisa, né? Nosso brinquedo aí, ele tem muito desempenho, e a gente vai mostrar isso pra vocês aí a partir de uma série de testes que o tio fez aqui, tá? Algumas coisas que a gente precisa colocar logo de cara, tá? São os acessórios, que ele é compatível aí tanto para AMD como Intel. Vocês estão vendo aí dentro dos acessórios dele uma base que serve para ambas as plataformas, tá? Eu não tenho informação se ele serve para o Ryzen ou não. E ele também tem uma série de buchas de fixação dos fãs, o que ajuda, né, na plataforma para não ter vibrações e, por consequência, um melhor desempenho e um menor ruído, tá? Além dos clips também de fixações, que são aqueles aramezinhos ali que vocês estão vendo um pouco acima, ok? Importante citar também que vem uma pasta térmica, que é aquele envelopinho ali em acrílico, e aquilo ali é um dos poucos defeitos que eu vi nesse cooler, tá? Aquela pasta térmica não é das melhores, mas então, se você comprando esse cooler, compre também uma outra pasta térmica. Enfim, Rising Tech podia dar uma atenção um pouquinho mais. Bom, enfim, aí a gente está vendo direto o nosso brinquedo. Vocês conseguiram ver ali que é diferente. Ele é uma torre dupla, né? São duas torres de dissipação, e cada uma é diferente da outra. Isso é propositalmente feito para que o ar tenha uma única direção, ele não fique rodando dentro do seu case. Então é bacana essa questão de design e engenharia por parte da Rising Tech. Todos os heat sinks, heat pipes, tudo é feito em 100% de níquel, o que em teoria, segundo o fabricante, deixa uma melhor condutividade de calor do seu air cooler, né? Como vocês estão vendo aí nessa imagem promocional, é assim que ele fica, o nosso brinquedo, né? Todo brilhante, polido. E aí a gente está vendo direto as nossas fãs. Então, duas fãs de 14mm que fazem, segundo o fabricante, aí eu não tenho como medir isso, vocês me desculpem, tá? Mas 23 decibéis, mas realmente elas não fazem tanto barulho assim, e muito provavelmente se deve à baixa rotação delas. Elas têm apenas 1000 RPM cada uma, né? Então, como vocês estão vendo aí, fica mais ou menos assim. Você tem a possibilidade de colocar duas fãs e até uma terceira mais à frente para fazer uma configuração push-pull, só que aí você tem que comprar uma fã à parte, ok? Mas você fazendo isso, você tem duas fãs, cada uma rodando a 1000 RPM, e vão dissipar bastante o calor. Apesar da rotação baixa, a gente vai ter uma ótima desfragmentação aí de calor, né? Vai dissipar bastante e não vai atrapalhar, como vocês viram na imagem aí que eu peguei plotada do site oficial. Ela não atrapalha as memórias. Isso eu pude contestar. Infelizmente eu não consegui gravar para vocês, mas eu pude testar que você continua com acesso às suas memórias e a qualquer periférico, qualquer parte do seu PC por cima, tá? Um outro detalhe, como falei, são as buchas anti-vibração, que elas encaixam diretamente na torre, né? Na torre de dissipação. E, cara, eu só não gostei desse encaixe, como vocês estão vendo. Ela fica parecendo, vocês estão vendo que uma tá meio mal encaixada, a outra tá certinho. E é justamente isso que eu acredito que seja um dos defeitos dele. Você não tem tanta... Você não pode regular tanto essa questão, tá? Isso me incomodou um pouco. O ajuste ali das fãs me incomodou um pouco para fazer isso. Mas enfim, algumas outras coisas que a gente pode ver nessa questão é o seguinte: pontos negativos que eu colocaria para a gente dar uma destacada seria o seguinte: ele não é de uma boa instalação, ok? Mas isso não é exclusivo desse modelo, e qualquer air cooler grande é difícil de instalar. Ele é um monstro, guys, ele é muito grande. Ele tem aí a dimensão de 140 por 130 por 166, ou seja, isso em milímetros, tá? Então assim, cara, é um bichão muito grande. Então instalar ele não é a tarefa mais fácil do mundo, mas também considerando que você vai instalar ele uma vez e não vai mais mexer, pô, cara, esse é o menor dos problemas, né? Ele até vem para te ajudar uma chave Phillips em L, para que você possa instalar mais fácil e tal.
Então, beleza. Esse é um ponto que a gente tem que colocar e você precisa tirar a sua MOBO, né, a sua motherboard do case e tal, para você conseguir fazer isso. E outro ponto, como falei, é a questão da pasta térmica, tá, guys? A pasta térmica ela não vem numa situação muito legal para você aplicar, né? Vem uma sacolinha, sei lá, uma embalagem meio esquisita que vai fazer sujeira provavelmente, e a pasta térmica não me parece ser aquela pasta térmica top que a gente está acostumado, tá? Então esse é um outro ponto que eu também trocaria, e a questão dos ajustes dos fãs. Esses são os meus únicos pontos contras em relação a esse fã, em esse air cooler, perdão. Já em pontos prós, cara, aí eu vou deixar os testes falarem por si, porque esse monstro é muito eficiente, e é isso que a gente procura quando compra um air cooler, principalmente quando a gente quer fazer um overclock, e é aí que eu acho que ele se destaca. Como vocês estão olhando aí nesse gráfico que eu coloquei na tela, a gente tem 3 configurações. Uma que eu fiz com o Cooler Box padrão, tá? Isso é um teste no AMD FX 8350. Ainda não chegaram os Ryzen na minha mão para que eu possa testar. Enfim, se vocês quiserem testes, só pedir aí que a gente vê a possibilidade de conseguir um Ryzen para testes. E também vai ter um 7700K futuramente pra gente fazer esse teste, ok? Então deixa aí nos comentários se você quer. Mas enfim, voltando, a gente tem ali o Cooler Box padrão da AMD. E eu não mexi em nada, não mexi em voltagem, não mexi em absolutamente nada, registrei as temperaturas. Então em idle a gente tem aí 56 graus com o processador em descanso, beleza? E quando a gente chega numa situação full dele, com um teste que eu fiz estressando o computador chegando a 100%, a gente teve 83 graus, ok, isso com o CPU normal. Já assim que eu coloquei o Teasys, eu vi uma enorme, gritante diferença na temperatura, né? A gente em idle baixamos para 45, mas o que importa que é o full, né? Ou seja, quando o teu CPU tá estressado, quando você tá rodando aquele jogo, a gente caiu para 63 fucking graus. Muito, 20 graus abaixo do Cooler Box da AMD. Então isso é um ganho muito grande na minha opinião, e até me incentivou a fazer um terceiro teste, que seria um teste com o Teasys com um processador em overclock. E aí eu fiz exatamente isso. Coloquei um overclock sem subir voltagem ainda, apenas levantei o clock dele, né, para 4.3. E nessa questão em idle a gente ainda ficou mais baixo do que o Cooler Box. Em idle a gente ficou em 53 graus contra 56 lá do Cooler Box padrão, né? Em full a gente incrivelmente ficou 12 graus abaixo do Cooler Box. Então o CPU em full load, ou seja, 100% da sua capacidade, em overclock, que esquenta muito, ainda assim a gente ficou com apenas 71 graus, o que foram 12 graus abaixo do full em situação normal no Cooler Box. Traduzindo, e é essa a minha enorme recomendação para você que pretende comprar o Teasys. Quando você tem um computador e a grana não tá das melhores, não dá para comprar um air cooler, ou você não gosta do water cooler, né? Não dá. Cara, vá de Teasys, porque esse bichão aí é um monstro e vai ser capaz de assimilar o seu overclock sem nenhum tipo de problema. Vai te dar um ótimo resultado a um custo muito mais barato do que um water cooler, e a um custo muito pouco na verdade, acima da maioria dos air coolers do mercado, tá? A gente vai ter alguns outros reviews e testes também de alguns air coolers, alguns até da Ryzen Tech, enfim. E vocês vão ver que a diferença de preço dele, do Teasys, para todos os outros, pelo menos até o momento, é muito pouca, perto da enorme quantidade de benefícios que ele traz para você. Fechou? Bom, então fortemente eu recomendo, claro, que você compre na Player ID assim que ele estiver chegando. Ele veio pra gente aqui como sendo um lançamento da Ryzen Tech, então ainda não deve estar disponível, mas já vai entrar no mercado para que você possa fazer a sua compra, tá? E nessa sequência a gente vai passando para vocês mais informações assim que mandarem outros air coolers, water coolers, para a gente ter mais instrumentos de comparação. Deixa aí o seu comentário se você acha que ficou faltando alguma coisa, algum tipo de teste que você queria ver, e a gente vai tentando e se falando a partir daí, ok? Eu vou ficando por aqui, um abraço e tchau!